Senhores, Black Clovis acabou. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Mais interessantemente, da maneira mais imperfeita e satisfatória que você poderia ter de final de mangá. E eu sei que isso não faz muito sentido, dizer que uma coisa ser imperfeita é o que faz o final ser bom, mas relaxa que eu te explico. Portanto, vamos para o capítulo 390, que começa 6 meses depois de toda aquela historinha que aconteceu com Julius, recriando tudo, e a derrota do Lucius. E bem, o povo lá de Clover tava que nem nós, discutindo quem ia ser o próximo Rei Mago. Se ia ser o mamado pela mana, o anão rebaixado que nós amamos. Inclusive o Yami estavam discutindo sobre essas coisas e vendo todo mundo discutir sobre essas coisas. E explicando que os próprios capitães não sabiam bem quem recomendar pra ser o Rei Mago, porque vamos ser honestos, a termos de podrezinho, os dois estão no mesmo nível. Então, vamos decidir isso da maneira mais simples possível. Todo mundo cai na porrada e vê quem ganha, e aí esse que ganha se torna o Rei Mago. Então, senhores, já vai se inscrevendo no like e apertando nesse sininho, porque honestamente o que nós vamos ver agora, eu nem considero quase uma luta, eu considero basicamente um flashback inteiro do que foi Black Clovis, porque já começa com o Taba também metendo assim um painel de todas as coisas que aconteceram tanto com o Asta quanto com o Yuno assim. E quando as porradas verdadeiras começam, nós temos o Yuno lançando uma flechazinha de vento, que logicamente o Asta anula na hora. E assim ele lança logo uma torre de vento, onde o Asta anula na hora já utilizando o seu primeiríssimo modo demônio. Depois disso o Yuno revida e desvia, justamente com o primeiro Spirit Dive dele, onde o Asta já lança um corte de antimagia, onde o Yuno consegue desviar, já lançando o Spirit Dive completo. Enquanto já pega o arco pra mandar uma flecha zona pra cima do Asta e consegue anular a flecha com a matadora de demônios. Já no modo união, Yuno já vem direto aproveitando essa brecha, justamente com a alabarda dele pra bater no Asta. O Asta desvia e mete a espadada no Yuno, onde ocorre uma explosão zona lá. E tudo que a gente vê depois é o Asta com a assassina de demônios tentando bater de frente com o Yuno enquanto tá com o espadão dele lá. E assim, senhoras e senhores, acabamos o capítulo 390, que foi bem rápido na verdade, né? E já começando o capítulo 391, nós temos a pergunta que honestamente eu mesmo me fiz quando tava lendo. Se a espada do Yuno é feita de magia, como é que cacetes o Asta não anula ela tocando ela desse jeito bem aí? E a pergunta é respondida pelo Fuego Leão, que diz que o Yuno basicamente está regenerando a espada com magia mais rápido do que a antimagia consegue anular. É interessante perceber que em questão de porrada mesmo, dá pra ver claramente que eles estão no mesmo nível. Instintos, habilidades, capacidades, forças. Inclusive o próprio Yuno pode não ter o Zeten e também não saber bem como é que funciona, mas instintivamente, pelo que a própria Itika diz, ele estava desviando e sendo cauteloso em relação a isso. Então tava tudo bem emparelhado. Portanto, a gente sabe que quem vencer essa porrada aí não vai ser por poderzinho, vai ser pela inteligência de batalha, meu parceiro. O Asta vai jogando cortes e mais cortes de antimagia. O Yuno vai usando mais e mais conexões com as estrelas pra fazer um chicote muito louco. Então sim, eles estão gastando magia ali que nem queima dinheiro, tá ligado? É uma coisa inacreditável. Mas essa é justamente a estratégia, porque como dito pelo próprio Klaus e também pelo próprio Zora, o que vai acontecer primeiro? A magia do Yuno acabar ou o corpo do Asta não aguentar mais? Enquanto isso, o Asta tava tendo um grandiosíssimo problema da mobilidade inacreditável que o Yuno tem com as estrelas dele. Portanto, ele simplesmente pega a destruidora de demônios e anula o efeito, né, das estrelinhas dele, assim anulando as estrelas em si. O que faz com que o Yuno fique parado em um lugar só e o Asta avance diretamente para lá, encurralando ele numa pedra. Numa dessa, é muito interessante notar, inclusive, que durante a luta inteira, o Asta tava com todas as espadas dele ao redor dele. Não tava dentro do Grimório, tava ali do lado dele. Mas lembra das pedrinhas que o Yuno tava coletando com o vento dele? Pois então, ele utiliza aquilo pra pegar e jogar no Asta, porque justamente a fraqueza do Asta são coisas que ele não consegue anular com a antimagia. Assim, se aproveitando disto, meu menino mamado pela mana vai diretamente contra o Asta, assim, o Asta pegando e tendo suas espadas todas lançadas para longe. Nós vemos uma estrelinha do Yuno, e ela estava em cima de uma pedra. Adivinha só o que esse doido vai fazer com esse pedregulho gigantesco? Tacar no Asta, porque é a única coisa que ele consegue fazer sem magia, basicamente, né? E né, logicamente, nosso querido anão bombado levanta dali utilizando um Zeten pra cortar a pedra no meio, dizendo que não, ainda não é hora de desistir. E sim, ele não tem mais modo demoníaco nenhum, ele só é ele, compreendeu? O Yuno ainda no modo Spirit Dive vai lá e utiliza o escudão dele que ele ganhou contra o Lucius. Na pura brutalidade, meu mano Asta pega um pouquinho de antimagia que tinha, enfia no braço, quebra o escudo e mete um porradão no Yuno. O que é uma coisa que honestamente eu acho que muita gente deve ter ficado satisfeita. Vamos concordar aqui, né? Da maneira mais difícil possível, meu mano, mamado pela mana, consegue resistir e levanta, mesmo sem nenhum poderzinho mágico. Mas, justamente por ser um mamado pela mana, ele consegue de alguma maneira magia do além, de não sei aonde, pra fazer uma espadinha pequena. Lembra das espadas do Asta que estavam flutuando ao redor dele?
É isso daí, ele chama pela Matadora de Demônios estrategicamente no momento certo, onde ele consegue cortar a espadinha de magia do Yuno, assim derrotando o Mamado pela mano e se tornando oficialmente o Rei Mago, senhoras e senhores. Aconteceu, minha gente, aconteceu. Não foi que nem Boku no Hero, não foi que nem outras milhares de obras que os caras prometem alguma coisa e não acontece no final. E nós temos aqui o que foi prometido. Meu mano Asta virou o Rei Mago de Clover do jeito que a gente tanto queria, pô. E é com o Asta dizendo para o Yuno que ele só conseguiu vencer porque teve essa rivalidade tão interessante com o Yuno, que o capítulo 391 acaba, senhoras e senhores. E agora vamos para o último capítulo de Black Clover, que já começa 2 anos depois de todas essas porradinhas que a gente acabou de ver. E estamos em Hag, senhoras e senhores. A igreja do Asta e do Yuno acabou virando um ponto turístico, onde o povo vai lá pra ver as coisas e ver lá aonde cresceram os 2 heróis que salvaram o mundo do treco, que era o Lucius, basicamente. E nesse tour louco aí, nós descobrimos que aquele molequinho, né, que tinha conversado com a Asta e tal, lá no começo, acabou indo fazer o exame para Cavaleiros Mágicos, e justamente nesse cenário é que a gente se encontra. E aí a gente vê simplesmente a irmãzinha do Gaut, que já pode fazer isso, e está indo lá para fazer isso. Vejam só, se passou muito tempo, né? É curioso notar, senhoras e senhores, e a gente vai ver muito ainda nesse capítulo isso, de que simplesmente o Tabata resolveu fazer a gente ter o maior ápice de satisfação possível com esse final. Principalmente já começando aqui agora, né, com a gente descobrindo que o Gaut ficou sim com a Grey, o que é muito interessante, porque com tudo aquilo que aconteceu, com a luta contra o Danat, o Paladino e por aí vai, e todo o resto também, era impossível disso não acontecer, então felicidades. É importante perceber também que ao redor, né, ali do Coliseu, onde vai acontecer o exame todo, tem pessoas e elfos, senhoras e senhores. E sim, isso é bem interessante. Onde de longe nós temos a Charlotte e a própria Sol observando aquilo, dizendo que os novatos desse ano realmente parecem muito interessantes. Enquanto isso, nós temos flashbacks de como é que exatamente foi o acontecimento da Ithaca voltando para a Terra do Sol, porque sejamos honestos, como, né? E bem, para resumir, um barco veio de lá, trazendo a irmã Lily, que estava lá inclusive, né? Não vamos esquecer disso. E bem, temos a Mereoleona já dizendo que vai para lá porque ela está interessada em algum guerreiro de lá. E enquanto isso, tava o Yami dizendo que um dia ele vai dar uma volta por lá quando puder. E interessantemente, senhoras e senhores, a Ithaca, antes de ir embora, diz que gostou muito da Charlotte e espera encontrar ela lá na Terra do Sol um dia desse. E ela e o Yami agora estão oficialmente juntos, senhoras e senhores, o que é uma alegria muito grande pro nosso coração. Inclusive, é muito interessante perceber que a Charlotte fala pra Ithaca que eles dois só estão namorando até agora, mas o Yami retruca dizendo que sim, ele tem pensamentos lá muito mais na frente. A Charlotte não tem muita reação sobre essas coisas, enquanto a Ithaca diz que sim, isso é muito bonitinho, o que eu acredito que eu e meus manos concordamos. E assim, com a Ithaca dizendo que está ansiosa para ver no futuro como é que o Asta vai fazer a nação dele ficar, ela acaba pegando seu naviozinho e indo embora, senhoras e senhores. Inclusive é muito interessante que o Yami diz que não vai trabalhar para o Asta, ele basicamente está se demitindo do cargo de ser capitão dos Cavaleiros Mágicos. Ele disse que vai criar um novo tipo de posto para se colocar, o que é uma coisa meio nada a ver, mas eu acho que ajuda um pouquinho no trabalho do meu mano anão bombado, né? E assim voltamos aos dias atuais, onde basicamente a gente vê, né, com a conversinha da Sol e da Charlotte, que sim, a essa altura os dois já estão casados. E enquanto isso, no esquadrão dos touros negros, tá lá basicamente o Nact trabalhando que nem o filho de uma égua, enquanto aparece a Vanessa lá toda cheia dos gorop, dizendo que hoje era o dia, né, de ver lá os novatos que podem entrar pro esquadrão. Aí do nada os doidos lá só sentem um tremor no chão. E sim, como sempre é o Magna lutando com o Lucky lá no meio do nada, simplesmente porque sim. Simplesmente, senhoras e senhores, os touros negros sendo os touros negros. Bagunça, confusão pra tudo quanto é lado. O Nact puto da cara. O Zoro fazendo experiências com os seus negocinhos de armadilha. E enquanto isso tá lá, o Gordon e o Henry pegando e jogando uns trucozinhos de boa lá, né? Enquanto isso, meu mano Finral finalmente se tornou pai, senhoras e senhores. Como assim, tá ligado? O cara finalmente virou uma pessoa responsável, vejam só. Inclusive é muito interessante perceber que o próprio Langris, enquanto escuta o Finral se gabando, pensa, eu mesmo não acreditava que ia acabar virando tio, né? Mas aí Finral diz que não acredita que seria pai, mas acredita menos ainda que ela se tornou mãe. E quem é, senhoras e senhores? Simplesmente a Charme, tendo 7 filhos gêmeos, de uma vez, tá ligado? Com o Ryu. E sim, é por causa dos 7 anões. Sim, é sim. E eu continuo dizendo, Tabata, cadê a merda do desenvolvimento em relação a esse treco todos os anões? É uma coisa que a gente queria muito, tá ligado? Sim, no final das contas o Ryu teve que sair rapidão pra ir ver, né, a questão do povo que quer se unir ao esquadrão dele, porque ele ainda é capitão do Cervo Ciano. Então ele foi lá pra longe. Ao mesmo tempo,
da Charme dizendo que, em questão de amor, é muito melhor você ser perseguido do que perseguir alguém. Lembrando justamente que ela desistiu de ficar com o Yuno, porque ele nem sabe quem ela é, provavelmente, tá ligado? Mas agora, senhores, nós vamos para a luta, que é mais entre nós fãs do que em si 100% na história, que é quem ficará com o nosso querido anão bombado, Noelle ou Mimosa. Simplesmente, ninguém fica com o anão bombado no final. Ninguém. Nesse capítulo aqui não tem ninguém, meu parceiro. Porque, depois de tanto perrengue, tanta coisa que aconteceu nesses últimos anos aí com Asta, simplesmente elas duas deixaram ele em paz. Vai lá resolver tua vida. Mas nesse momento, tá tudo quieto, tá tudo em paz. Então, vendo todos os casais que estão se formando, inclusive a própria Mereoleona encontrou aquele mano lá da Terra do Sol que a gente queria que ele encontrasse. Senhoras e senhores, ela decidiu finalmente pegar e partir pra cima do meu mano Asta. Já daqui eu já posso dizer, minha gente, vai lançar ainda alguma coisa de Black Clover lá pra agosto, mais ou menos, tá ligado? E lá, nós fãs temos esperança de que vai ter algum capítulozinho, alguma coisa assim a mais que nem teve em Boku no Hero, pra mostrar quem foi que ficou com o anão bombado. Ou se foi as duas que ficou com ele, ninguém sabe, tá ligado? Enquanto isso, lá, serenamente, tava a Nero lá, observando o nada, pensando no quanto coisas boas e paz se instauraram nesse reino, porque, né, ela tem 500 anos lutando pra ver se consegue ter alguma paz nesse lugar. E aí, senhores, com isso a gente foi vendo outros esquadrões, o Esquadrão do Fogo Leon, vendo o Jack andando por aí, a Carrono, que finalmente virou idol do jeito que queria, o pessoalzinho lá do Olho do Sol da Meia-Noite que acabou se redimindo e virando um pessoalzinho de pesquisas, interessâncias e tal, e no fundinho lá, a Noelle conversando de boa com os irmãos dela no caso, né, finalmente, que nem gente. E sim, isso pra mim é o maior desenvolvimento possível pra ela, tanto faz ficar com o anão bombado ou não. Inclusive, vemos o Yuno, que está acabando de voltar de Spades, e no caso ele tá indo lá pra ver os novos novatos e tal, e ele falou uma parada bem Bakugou das ideias no último capítulo, né, se alguém disser que quer ser mais forte do que ele, aí ele aceita no esquadrão dele. Então, basicamente, começamos o teste lá, né, pra ver quem se tornaria Cavaleiro Mágico e tal, só que do nada surge alguma coisa de esquisito, e nós vemos simplesmente o povo avisando que tem um avião super estranho, atacando a capital, e simplesmente o Yuno nem se preocupa, ele só tá lá sorrindo, olhando pro céu. E, senhoras e senhores, que preocupação ele teria no fim das contas, né? Simplesmente o Nak só suspira, a Noelle só pensa, esse cara vai resolver isso. E o Yami diz que tá indo lá, inclusive o Yami está com a Dremelec ali com ele, ou seja, sim, ele tem agora um pacto com esse Temomizinho e tá lá com ele sempre. Enquanto isso, os bandidão lá, né, no avião, só fica pensando, uai, mandaram um cara sem magia? E aí o Asta responde que ele é o Rei Mago. E assim nós terminamos o capítulo 392, senhoras e senhores. Sim, a gente teve um final digno pra Black Clover. Sim, eu ainda não gosto muito de algumas questões, como por exemplo, o fato de ter acabado meio rápido demais, tem algumas coisas que a gente fica realmente se perguntando o que de acho foi que aconteceu, como por exemplo a mãe do Asta, que simplesmente desapareceu ali, né? Eles puderam conversar com o Julius, mas não com a Alicita, que tava bem ali, que o Yuno botou pra algum lugar que a gente achava de verdade, pelo menos eu achava de verdade que ia ter uma pequena conversa, que a gente ia descobrir mais alguma coisinha sobre o Asta e por aí vai. Mas não, ela só sumiu e fim de história. Mas tá ligado? Apesar disso, foi um final muito Black Clover da vida. Foi imperfeito. Foi Black Clover, tá ligado? Esse mangá, essa história se ferra tanto desde quando foi lançado, que é simplesmente impossível dizer que não foi forjado na base da imperfeição, tá ligado? Ser imperfeito pra Black Clover é basicamente um elogio, tá ligado? Porque o tanto que essa história se lascou, tanto com o anime, tanto com o mangá, tanto com serialização, com coisas e mais coisas e mais coisas que eu podia ficar aqui mencionando infinitamente, é inacreditável, tá ligado? Termos sobrevivido pra ver um final satisfatório, bem feito, com o mangaka não estando quase morrendo, e todas as coisas bem desenvolvidas na medida certa, ou pelo menos quase tudo, véi, é maravilhoso, isso daqui é um final muito bom. E não se engane, esse vídeo aqui é só um dos que ainda vai sair de Black Clover. Tipo, é sério, ainda tem muita coisa pra sair de Black Clover. Não é só esse final aqui que vai me impedir de falar dessa coisa maravilhosa. Por causa disso, meu querido amigo, já vai se inscrevendo no like aí, apertando nesse sininho se você chegou até aqui. Porque, sério, a gente ainda vai ter muito vídeo de Black Clover nesse canalzinho. Porque eu amo essa história. Eu acho que você que tá vendo até aqui, né, você gosta também. Então vamos ser honestos aqui e dizer que ainda vai ter muita coisa pra gente ver de Black Clover. Principalmente pensando que ainda vai sair mais coisas por aí. E que a gente ainda tem que descobrir com quem o anão bombado ficou no fim da história. Porque o Tabata não colocou esse avião aí que o Asta vai enfrentar do nada por nenhum motivo. Isso é coisa de continuidade, minha gente. Eu reconheço essas coisas.